Boa tarde, pessoal. Bom, bem-vindos aí a mais uma track da nossa Mentor Week. Para quem não me conhece aqui, eu sou o Caio Tavares, né, responsável PO aqui, dono do produto Doc Fiscal. Estou acompanhado hoje da Flaviane. Boa tarde, pessoal. A gente falou pouco, né, dessas 2 semanas. Essa é a nossa última track de reforma tributária dentro da maratona, então a gente espera que tenha até agora, né? A gente falou muito desse tema, sanado a maior parte das dúvidas de vocês, e que vocês aproveitem a agenda de hoje para tirar as últimas dúvidas e ficarem prontos aí para o que a gente tem em 2026. Isso aí. Então, como sempre, né, vamos pedir para que vocês direcionem as perguntas ali no Q&A, coloquem ali, postem as dúvidas, os principais questionamentos que houverem, e ao final a gente vai fazer a rodada de perguntas e respostas ali. Vamos passar aqui. Hoje, nosso objetivo é mostrar de fato os documentos eletrônicos aqui, mostrar os primeiros passos rumo à reforma tributária. Então, né, como vai se dar de fato, como vai desenrolar o processo de emissão de uma nota com os dados da reforma tributária. Então, antes da gente começar o conteúdo, mandei para vocês aí no link do chat o nosso blog da Reforma Tributária. Através dele você tem acesso a todo o conteúdo que a gente fez para você, cliente Mentor. Lá também tem orientação sobre as informações da estrutura do XML e é o nosso principal canal de comunicação com você quanto às liberações também. Então, salvem esse link, não deixem ele só no chat. Perfeito. Então, vamos lá. Bom, mais uma vez, né, como sempre, só um disclaimer, essas informações aqui todas, elas refletem, né, todo o domínio de negócio da TOTS, então são dados de propriedade intelectual, mas aqui a gente vai compartilhar bem tranquilo as informações principais sobre como nós, dentro do Intor, né, na linha Intor, estamos tratando a frente de reforma tributária em relação aos documentos eletrônicos. Então, na agenda de hoje, nós vamos falar sobre o cronograma, né, revisar. Sei que a maioria de vocês, espero que tenham visto bastante, a gente reforçou isso em todas as tracks, mas vamos passar mais uma vez para frisar ali qual é o cronograma, né, o que está previsto, o que já passou e o que vem pela frente. Falar um pouco sobre os cadastros da tributação, né, a parte de atualizações e vigências e uma etapa aqui mais a demo, né, mostrando como são os passos, o que mudou, como que influencia aqui meu dia a dia na emissão de notas, o fato de destacar ou não dados da reforma. Então, gosto bastante que a gente apresentou, trazer essa frase de Heráclito, nada é tão permanente como a mudança. Então, reforçando mais uma vez, o fisco ainda está descobrindo muita coisa sobre a reforma. A gente está falando de uma alteração que ela é extremamente importante e grande, não só para todas as software houses, para o contribuinte, mas principalmente para o próprio fisco, né? Então, regras de validação ainda estão sendo alteradas em tempo de execução, estão sendo criadas novas regras, suspendidas outras que estão se conflitando. Então, tudo isso está acontecendo em tempo real. O que a gente quer reforçar com isso é que nós temos total compromisso aqui, o esforço para manter essas regras sempre atualizadas, mas estejam atentos, tudo que a gente vai passar aqui reflete o status atual de como está prevista as regras, as validações, o comportamento do fisco, né, o esperado para cada um dos documentos neste momento. Pode ser que daqui até a produção efetiva obrigatória, que é um tema que a gente vai reforçar de novo ali dentro do nosso cronograma, ela passa a ser obrigatória em janeiro. Então pode ser que daqui da publicação em produção, no dia 6 de outubro, até, de fato, a obrigatoriedade lá em janeiro, muita coisa mude. Então, fiquem atentos aí, acompanhem nossos canais e a gente vai sempre manter vocês a par de tudo que vem por aí. Bom, falando aqui do cronograma da reforma, muita coisa, né, Flávio? A gente vem ouvindo de reforma já há um bom tempo. Sei que para o contribuinte acaba batendo mais na porta agora que se aproxima, mas a gente já está aqui há 2 anos ouvindo e falando e pensando em reforma tributária. Então, pontos principais, lá em 2023, a gente teve, de fato, a aprovação da emenda constitucional, né, que foi a base legal da reforma. Começaram ali as preparações de notas técnicas, né, a preparação técnica do fisco, meados ali de outubro de 2024 até março de 2025, com as primeiras publicações de fato, né, elas vindo ali de todos os documentos, né,
saíram as minutas, né, os rascunhos, e aí as publicações que iniciaram, de fato, né, a lei complementar pelo Comitê Gestor em janeiro desse ano, abriu ali a NT 2025-002, para a NFE e a NFCE, ela já está na versão 1.20, já tem minuta aí da 1.21, então alterações continuam surgindo. Tivemos também a 25001 de MDFE e de CTE, né, todas aí voltadas para o tema de reforma. Homologação, ela está aí em vigência, né, desde o mês 7, um estado ou outro, algumas UFs com alterações nesses calendários, né, tecnicamente até 11/8 todo mundo iniciou a validação, o aceite em homologação, e os campos facultativos mais se preenchidos com validação. Mesma coisa ali, né, com o CTE e com MDFE. MDFE não tem alteração estrutural a nível de imposto, mas tem novos valores que são aceitos ali, algumas outras validações que entraram. E aqui a produção, a fase que a gente está chegando agora, aproximando, né, a opcionalidade do envio em produção dos dados da reforma. E aí mantém esse detalhe, a gente vai ter esse período de convivência, ele é facultativo, então ninguém precisa sair desesperado enviando dados da reforma já no dia 6 de outubro, tá? Não é previsto essa obrigatoriedade no ano de 2025, as informações elas continuam sem valor jurídico. Mas, se você informar, poxa, quero testar, já quero validar, quero me preparar para a hora que estiver valendo mesmo, né, não ter surpresa, então vai ter essa possibilidade aqui, essa janela que o fisco colocou para testar em produção. Vale dizer que a Lei Complementar 214, que é a lei que orienta a obrigatoriedade do preenchimento dessas informações, ela começa a vigorar ali no dia 1º de janeiro de 2026. Então, essa informação que tem aqui no ano de 2025 é totalmente por conta das secretarias da Fazenda para o ambiente de teste. Então, não há uma lei que regulamente esse envio e, por isso, não tem uma obrigatoriedade. Então, é muito importante todo mundo repetir isso com consciência. E aí, mais uma coisa, né? Apesar da reforma tributária começar agora em janeiro, que é o que a gente vai falar de 2026, todas as informações são a nível de estrutura de XML, de todos esses DFEs. Então, a gente não tem nenhuma alteração a nível de DANF, a gente vai detalhar isso um pouquinho mais na frente. Então, basicamente, a maior preocupação de vocês nesse momento precisa ser quanto à atualização do RP, porque é tudo ali por trás. Então, acalma aí o coração, a gente vai detalhar tudo aqui, mas só para dar um overview da timeline, esse é o momento que nós estamos chegando ali, que é a produção com opcionalidade, sem obrigatoriedade fiscal pela Lei Complementar 214, e daqui a pouquinho, em janeiro, a gente já muda essa fase para a obrigatoriedade e a validação jurídica. Exatamente. Então, em janeiro, quando entrar nessa obrigatoriedade de envio, vai ressaltar também, né, Flaviano, que para 2026, apesar de já haver a obrigatoriedade, esses valores eles não estão na forma final da reforma, onde isso aqui vai ter uma agregação sobre o valor base do seu produto. Para 2026, apesar do destaque ser obrigatório, esses dados ali eles são informativos, né? Não existe, de fato, uma adição de valor desse tributo para ser recolhido na sua venda. Isso é importante porque na lei complementar informa que, se atendida a obrigação acessória, não haverá recolhimento do tributo. Então, nesse caso, você precisa atender a obrigação acessória, que é o XML, enviar as informações do XML, para que você não tenha nenhum recolhimento do tributo. Com o não recolhimento, a gente entra no cenário de 2026, que é esse imposto não impacta no seu preço, não impacta no valor total da nota, mas também não te dá direito a crédito e não te dá a necessidade do débito, não gera aí o ônus do débito. Então, ele é uma obrigatoriedade informativa que não vai impactar no seu processo de preço e de nota fiscal, não vai te impactar na sua apuração, mas precisa ser informado. Exatamente. Então, apesar de não impactar a sua margem, de não entrar nessa seara de agregação de valor, de custo, né, da mercadoria vendida, precisa ser destacado para que você tenha direito, né, ao não pagamento. Então, é esse o detalhe. Todo mundo prepare-se, se mantenha ali atualizado para que seja enviado lá em janeiro. Apesar de não haver um recolhimento que vai ser feito em cima disso, você precisa ter o destaque feito. A partir de 2027, aí já muda o cenário, mas está tudo muito ainda na mesa, o fisco tem alterado essas regras. O previsto hoje é que, a partir de 2027, aí entre de fato como é para ser, né, com a cobrança, já com as apurações, os recolhimentos. E aí a gente entra nessa janela de transição, tem um espaço longo, vocês vejam que
entre todos os tributos, né? A gente tem ali uma transição que vai de 2026 até 2033 para fazer, de fato, a conclusão da reforma tributária. E aí, lá em 2033, a gente tem, de fato, a exclusão dos tributos atuais, PIS, COFINS, ICMS, enfim, né? É uma janela muito longa, tem muita coisa para acontecer. Para o momento, se preparar para conseguir mandar esses dados que já não têm validade jurídica em 2025, validade e obrigatoriedade em 2026, mas ainda sem recolhimento, sem impacto de valor. E aí, esse é o nosso timeline que vem por aí. Partindo disso tudo, a gente tem o que fazer, né? Primeiros passos dentro da linha Winfor. Isso aí. Então, vamos lá. Primeira parte fundamental e indispensável. Nós estamos falando de uma legislação, lembra que a obrigatoriedade é janeiro. Todo o processo do Wintor, né, está sendo preparado, pensado para vocês na simplificação de todos esses tributos na versão 25.10.37. Nós vamos lançar no início do mês de outubro, está bem próximo já. Então a gente está lançando isso de forma antecipada, né, para atender uma obrigatoriedade tributária lá de 2026. Então se preparem, se atualizem, testem, validem o que for necessário. Mas primeiro passo, atualizar a versão. É fundamental, precisa, né, chegar lá em janeiro, tá? Não tem também essa obrigatoriedade de, poxa, dia 6 de outubro eu tenho que estar com todo o meu sistema virado para a versão 37, emitindo dados da reforma. Não existe essa obrigatoriedade agora nesse ano. No entanto, para janeiro, né, todo contribuinte tem que chegar pronto para a hora que virar a chave, conseguir mandar os dados da reforma. Isso é muito importante porque precisa atualizar todo o ERP. Uma vez que a informação, vocês vão ver aqui no detalhe, ela não tem um relatório, uma apuração, uma DANF, tudo acontece por trás dentro do sistema. Então, a gente desenhou uma estrutura totalmente interligada para que você não tenha trabalho nenhum, além de fazer a atualização e o cadastro, que é bem simplificado. Então, essa necessidade, ela é geral, você precisa atualizar todo o ERP para garantir que todas as informações tributárias vão estar corretas de ponta a ponta, tá? Isso é muito importante. Eu sei que tem muitos clientes que têm o hábito, né, Caio, de atualizar somente um módulo ou outro, mas se você fizer isso nesse cenário de reforma tributária, pode ser que algum módulo fique com uma deficiência de informação. E é claro, agora para 2025 não tem nenhum impacto, mas em 2026 pode sim ter algum problema para você nesse processo. Exatamente. Então, assim, se prepare. A gente sabe também que a gente está chegando naquela janela de final de ano, então tem a correria dos momentos, as festas. Então, tem tempo hábil para todo mundo se preparar, mas não pode ser ignorado, negligenciado esse fato. É importante atualizar, né, como a Flávia falou, não ser uma atualização local, pontual, porque você vai ter rotinas em todos os processos, né? Desde o fluxo ali de cadastros, a venda mesmo, devoluções, transferências, todo o entorno foi preparado para atender a reforma, e vocês precisam se atualizar para obter, usufruir do máximo que a gente está oferecendo aqui a nível de experiência interligada. Aqui, né, um ponto que a gente coloca, além do entorno, às vezes, e eu como dono do DOC fiscal, né, vejo bastante isso, às vezes o cliente se acostuma ali, não, está funcionando, está tudo bem, não entrou nenhuma nova legislação que me obrigou a atualizar, e às vezes está normal, está funcionando, o pessoal esquece o DOC fiscal um pouco para trás ali. Então, o DOC fiscal também está preparado, tá? Versão a partir da 2.46755. E aí, alguns de vocês podem chegar e falar assim, poxa, mas eu já estou nessa versão. A gente, na verdade, tem essa versão já publicada hoje, já está até acima dela. Né? Então, sim, o DOC Fiscal, quem já está atualizado hoje, já tem uma versão apta a enviar os dados da reforma. Por que não está indo agora? Porque tem um detalhe, o DOC Fiscal ele é cross-versão. Então, como ele é um produto cross, ele atende quem está na versão suporte, que hoje é a 35, né? Quem está também já na versão master nossa, a atual, a 25.01.36, e também quem vai se atualizar agora para a versão 25.10.37. Então, ele atende as três versões. O cliente que está nas versões abaixo, né, da 37 ali, ele não precisa se preocupar nada da reforma está sendo enviado, mas esta mesma versão do DOC fiscal, ela já está preparada para enviar. Então, se você atualizou recente, já está na versão publicada, o DOC já é um que você pode tirar dessa lista, porque ele já está atualizado, você já está
apto, vai ter um simples objeto que a gente vai colocar. Então, na nossa documentação toda do roteiro da reforma, para vocês se atualizarem, tem todo um material sendo pensado com carinho, para que vocês tenham passo a passo de como executar, né? Não só estar por dentro, como a Flávia já mandou aqui, o blog da reforma, mas também qual é o meu roteiro, passo a passo de atualização, o que eu faço primeiro, atualiza o cadastro. Então, todo esse material está sendo pensado com bastante carinho para ser disponibilizado para vocês, junto com a publicação da versão agora em outubro, para que vocês tenham passo a passo. Então, lá no Doc Fiscal já está rodando e está funcionando. Vai ter um objeto que você vai marcar lá e falar, ó, quero mandar a reforma. A partir do momento que você executar, seu Doc Fiscal já está apto e vai ser capaz de ler as informações da movimentação referente à reforma tributária. Então, e é importante dizer que ele já está publicado, então a gente já antecipou essa publicação, diminuindo aí a quantidade de coisas que você vai ter que fazer para atender a reforma e também atendendo o compliance com antecedência. Exatamente. Isso é bem importante. Aqui entra na parte, o olho da Flaviane chega a mim, né? A gente falou muito de Rotina 4000 nesses últimos dias, mas é importante dizer que ela é o único cadastro necessário, além das atualizações, que você faça para atender a reforma tributária. A Rotina 4000 é a rotina dos novos tributos, do cadastro dos novos tributos, e dentro dela há um tipo diferente de vínculo. Você inicia o vínculo pelo local de consumo, e não mais pela regra tributária que você tem hoje. Eu vou mandar aqui no chat daqui a pouco um material específico sobre a Rotina 4000. A gente tem vários webinars gravados, inclusive mostrando o passo a passo do cadastro. A gente vai explorar ele um pouquinho aqui mais também. Mas ele é um cadastro simples. A maioria dos clientes, né, Caio, termina o cadastro rápido e fala, e agora? Onde eu vinculo? O que eu faço agora? Na verdade, é porque realmente é só isso. É muito simples, bem dinâmico, né? Como a gente comentou aqui no começo, apesar de a reforma estar chegando na mão do nosso cliente agora, é o que a gente vem pensando há bastante tempo. Então, só da gente sair daquele fluxo, que hoje, quando você pensa em ICMS, IPI, você tem todo um roteiro, cadastra a figura, vincula no produto, coloca uma exceção, vai lá, amarra a minha tributação com o Estado ou com a minha região. Então, quando se fala sobre IBS, CBS e IS, é uma rotina, um processo simples e quem é mandatório nesse processo é o local de consumo. Então, ficou bem simplificado. Realmente, todo mundo que já teve acesso, pegou, que a gente foi acompanhar, falou, tá, mas como é que eu faço agora? Não, tá feito. É isso mesmo. É bem simples. Importante dizer que a rotina está liberada desde o mês de maio, então você já pode baixar ela aí pelo CCW e já iniciar os seus cadastros. E a gente recomenda que você coloque uma vigência tributária para o momento que você quer enviar os dados da reforma. Então, por exemplo, no dia 6/10, a gente vai fazer a liberação da versão 25.10.37. Nesse dia, se você já tiver algum cadastro feito da sua Rotina 4000 e os objetos da reforma atualizados, automaticamente os dados serão enviados. Se você não quiser enviar isso na sua base, você vai no seu cadastro da Rotina 4000 e informa uma vigência para janeiro de 2026, que é quando haverá obrigatoriedade. Então, a rotina foi pensada bem simples mesmo, ela trouxe o objetivo da reforma para dentro da MP, que é ser simples, ser simplificado, é um cadastro muito objetivo. Não quer dizer que não venha ter mais coisas, né, no futuro, mas nesse momento ela atende 100% à legislação e ela é um cadastro de uma única tela. Então, não vou me delongar muito aqui, mas nós já fizemos na semana passada um webinar mostrando o cadastro, fazendo um cadastro do zero, e nós temos uma página específica para ela. Então, você que tem dúvidas pode acessar esse conteúdo que está disponível para você. Perfeito. Bom, e outro destaque, né? Ela atende todos os documentos, não só todos os tributos, mas aí também NFE, CTS, vai ter um cadastro único, é realmente um lugar para atender a necessidade da reforma. Muito bom. E aqui, né, o ponto que a Flávia já antecipou, conversa um pouco a questão das vigências. Nós temos vigências ali cadastradas também para demais rotinas. À medida que isso houver, né, futuramente as alterações ali, que vai impactar nas alíquotas próprias dos impostos pré-existentes, já existe também um processo de vigência que você consegue cadastrar e planejar para os tributos atuais. Isso, que já está disponível para você também desde o mês de maio. Isso. E aí, né, passei tudo isso, né, já tenho lá minha rotina, cadastrei. O que muda? Como é que sai na nota? É simplesmente emitir. Não tem alteração nenhuma de fluxo, é 100% transparente para você. Nesse primeiro momento, principalmente, que aqui não impacta a margem, cálculo de preço, nada disso, é só informativo, é emitir um documento fiscal. Todo esse mecanismo, tudo que a gente passou aqui, ele vai rodar em background,
e vai popular as informações da reforma e enviar de acordo com o que você parametrizou. Então, cadastrei ali, atualizei meu sistema, estou com a minha base toda ok, rotinas já na versão atualizada, DOC fiscal atualizado, objetos da reforma executados. Cadastrei na 4.000, emiti a nota, ela vai sair com os dados da reforma. E aí a gente já falou, né, de forma sucinta, já falou em outros webinars, mas para este momento, até então, não há nenhum tipo de publicação, nada do fisco que te dê uma informação visual de que tem ali alguma coisa sobre a reforma tributária, tá? Isso não é previsto, né? Quando a gente olha lá no Manual do Contribuinte, no DANF, nada disso está visível para o usuário final. Então, é um dado que é informativo, ele é obrigatório, você precisa enviá-lo, no entanto, né, ele não vai estar ali visível no DANF, no documento auxiliar da nota, apenas no XML. Então, o fato de não estar no DANF, tá, não quer dizer que você não está atendendo. Valide, cheque com seu contador, exporte seu XML ali dentro das rotinas, veja lá as tags, né, para garantir. Estou vendo aqui, está tudo certinho, levou as informações, ok, estou atendido. Não vai ter uma mudança visual no teu processo, não vai ter uma alteração no fluxo seu, né, de emissão da sua nota fiscal. É importante dizer aqui, a gente não está falando de documento fiscal de entrada, mas vou trazer porque isso é muito importante. Uma vez que essas informações só estão na estrutura do XML, para o processo de entrada desse período que é informativo, que é de agora até o finalzinho do ano de 2026, as informações de reforma somente estarão na sua base se as entradas ou a recepção de documento que não foi emitido por você for feito por importação de XML. Por que disso? Porque se você faz a inserção manual desse documento, na DANF que está na sua mão, que é o que você olha e digita, você não tem essa informação. Então, não tem de onde buscar a não ser do XML. E uma vez que a gente entende, né, que ninguém fica aqui imprimindo XML para poder fazer entrada, a gente colocou isso dentro da estrutura da importação de XML também de maneira automática, tá bom? Se você não trabalha com importação de XML por conta de alguma limitação do seu processo ou na empresa, a gente recomenda que você revise isso, porque, claro, como eu falei, em 2026 essa informação não vai te gerar crédito e ainda não tem uma obrigação acessória para documento de entrada, então não vai impactar você. Mas é importante vocês se atenderem ao que está sendo proposto, porque em 2027 essa informação talvez não continue aparecendo no DANF, você não vai ter de onde buscar, senão da estrutura do XML. Então, todas as entradas estarão atendidas na versão 25.10.37, feitas por importação de XML de maneira automática. Isso mesmo. Então, todo o processo pensado ali para ser o mais simples possível para vocês. Então, agora vamos falar de cadastro dos novos tributos. A gente tem aqui a tela da rotina 4.000. É uma tela bem simplificada, ela já nasce na estrutura do novo cadastro. E quando você começa a fazer esse cadastro, a primeira coisa que você informa é uma descrição pessoal que você vai usar. Aqui já tem feito 2 cenários. Essa descrição pessoal você pode colocar conforme o produto ou o tipo de tributação que você está usando. Em seguida, você define o local de consumo. O local de consumo dentro da rotina de cadastros, ele pode ser 3. O primeiro dele é o local a nível Brasil, que é um geral, que o atenda a todo o país. Nesse momento, as alíquotas que nós temos são alíquotas gerais a nível de todo o Brasil. Então, nós temos estabelecido por nota técnica a alíquota de 0,9% para a CBS e 0,1% para a IBS-UF e 0% para a IBS municipal. Então, feito um único cadastro a nível Brasil, com o CSTG tributado integralmente, você atende à reforma tributária no que tange a informação para o documento fiscal. Exatamente. Então, no cenário aqui que a gente está comentando, né, da alíquota genérica, do que está previsto para 2026, o que vocês estão vendo na tela, nesse print aqui, é um atendimento completo da reforma. Uma figura, um cadastro, uma tela. Exatamente. É bem simples e é bem objetivo. Se a sua operação trabalha com algum tipo de produto que dentro da tabela de classificação tributária tem uma isenção ou uma redução, você vai criar uma nova figura informando esses códigos tributários e aí você tem a opção, lembra que isso não é obrigatório, de vincular essa figura a um grupo de produtos ou a um grupo de NCMs. Lembrando que o vínculo principal é sempre o local de consumo. Então, como nesse momento nós trabalhamos com uma única alíquota para todo o Brasil, o local de consumo sempre será, nesse momento, BR, que é Brasil. Quando vier ali 2027, 2028, caso os municípios queiram optar por alíquotas diferentes, você pode sim criar uma alíquota, uma figura com uma regra reduzida, né?
a nível de estado ou de município. Mas nesse momento, para simplificar mesmo aquilo que foi proposto, duas figuras tributárias atendem você na reforma. Só se atentem aos produtos que vocês têm que se encaixam em outras categorias da classificação tributária. Isso mesmo. Lembrando que aqui a gente está falando de regra, né? Então a linha ela é uma condicional integral. Então, se a tua regra está lá vinculada, fala, olha, este NCM com este local de consumo, ambas as condições elas precisam ser atendidas para que funcione certinho. A gente tem um webinar que eu expliquei certinho como que funciona o vínculo. Eu vou até colocar aqui no chat o fluxo, porque isso é muito importante que você entenda dentro da sua empresa quais produtos você precisa segregar. Uma informação muito importante sobre cadastro. A tabela de classificação tributária, ela não veio listando LCMs. Então, ela dá cenários de produtos que estão, por exemplo, na cesta básica. Mas dentro do nosso cadastro nacional que a gente usa hoje, usamos às vezes o mesmo LCM para duas finalidades. Como, por exemplo, o LCM do absorvente feminino é compartilhado com a fralda descartável. Só que um desses produtos está com uma isenção de 60% e o outro com a isenção de 40%. Então, existe uma deficiência fiscal para regulamentar como que vai ser essa regra tributária no XML. Nesse momento, como não há uma validação tão específica, cabe à sua empresa avaliar como que vocês vão comportar esse cenário, mas independente da forma como vocês optarem, a Rotina 4000 tem especificação por LCM e também por produto. Perfeito. Então, vamos lá. Aqui um outro ponto que vale a gente destacar, né? Não por acaso, acho que principalmente cliente que é mais antigo, a gente sabe como é o contexto tributário brasileiro, a gente tem muita validação que acontece de forma diferente entre uma UF e outra, e é bem comum no nosso ramo de clientes, cliente que ele vai ter ali, né, uma base unificada, mas ele tem uma filial que opera numa UF, outra em outra UF, diferenças de região, enfim. E com isso, como no Brasil a gente tem vários autorizadores de documentos, às vezes essas regras elas sobem em janelas distintas. Apesar de haver uma publicação nacional, uma previsão nacional, cada UF habilita um grupo de regras ou outro, desabilita isso. Um estado já está obrigando alguma tag, outro ainda não consegue entender essa tag. Isso é bem comum no nosso contexto. E aí um outro ponto que a gente reforça aqui, como segurança dentro do fluxo do DOC fiscal, é que a gente implementou um controle dinâmico de vigências, tá? Então, todo o processo aqui dessas vigências, ele é controlado dentro do DOC fiscal, de forma que, se algum estado suspender alguma das regras aqui, alguma das validações, o DOC fiscal consegue fazer essa gestão dinâmica. Então, você que tem aí multifiliais em múltiplos estados, com autorizadores diferentes, não precisa se preocupar com upgrade, downgrade, se você faz mudar algum ponto de regra nesse sentido. Então, olha, um estado está aceitando, por exemplo, a tag do VIBS, se está um caso que já aconteceu em cima da reforma, agora, durante a fase de homologação. Você criou uma nova tag dentro do grupo ali das informações de IBS, que subtotaliza o valor do IBS, né, dentro do item. Isso não existia inicialmente. Alguns estados subiram essa regra de imediato e já começaram a cobrá-la, isso no ambiente de homologação, tá? Citando aqui para vocês. Outros ainda não comportavam essa tag. Então, a vantagem desse controle que a gente tem aqui internalizado no DOC fiscal, com essa questão de vigências, é que isso é dinâmico e automático. O seu servidor, uma vez que você esteja atualizado ali, acima dessa versão mínima que a gente coloca, né, ele tem essa capacidade de buscar aqui nos repositórios centrais da TOTS qual é a definição de regras que está vigente agora, né, e já montar as tags do seu XML de acordo com essa vigência. Então, se por acaso, nossa, me atualizei aqui, mas aconteceu alguma coisa e um dos estados postergou a recepção dessas informações da reforma lá no ambiente deles, a gente consegue ter esse controle aqui de forma automática, você não precisa se preocupar de voltar a versão ou subir uma outra versão. Então, tudo que está atendido até o momento tem essa condicional quando a gente fala dos tópicos da reforma. Futuras implementações, novas alterações aí que sejam implementadas, a gente também tem esse cuidado de condicionar todas essas a esse controle de vigência. Então, se soltarem amanhã uma nova versão da nota técnica que muda ou adiciona tags, a gente vai implementar isso também, condicionando a esse controle de vigência centralizado, para que você, cliente, só se preocupe com o seu negócio.
a aplicação trabalha e gerencia isso aqui em background. Vocês vão perceber que tudo que a gente tem falado aqui, né, Flávio, está bem voltado a deixar você preocupado com o teu negócio e não realmente com o RP. O RP está aí para te ajudar. Então, a ideia é simplesmente deixar tudo isso transparente para vocês. Garantir que vocês, uma vez atualizados, podem focar no negócio e deixar que essa parte do controle tributário vai ser feita aqui dentro. A gente vai respeitar tudo que está parametrizado, mas vai ter uma camada extra de segurança, validação e checagem, né, caso alguma regra do fisco seja alterada. Isso é muito importante porque em períodos de grande mudança, quando a gente tem uma estrutura de nota que muda, alguns estados não atendem, e isso pode causar uma dificuldade na sua operação. Então, a gente centraliza isso aqui dentro do RP e garante que a sua operação não vai ser impactada caso o fisco não atenda aquilo que ele mesmo se propôs. Exatamente. Então, é uma ressalva aqui para algum delay de atualização do próprio fisco, tá? Isso, muito, muito bem pensado e desenhado para poder atender você nesse momento. Bom, e aqui, de novo, é o ponto que a gente comentou, né? Passo a passo para atender a reforma. Tão simples quanto isso, pessoal. Atualizou, apliquei minhas versões mínimas dentro do meu ambiente, fiz os meus cadastros aqui, né? Revisei todos esses cadastros dentro da minha rotina, eu parto para a minha emissão de nota. Normal, simples, transparente, sem alteração, sem passo a mais, sem quem está lá na ponta no operacional ter que se preocupar de validar alguma questão cadastral. Então, minha parte fiscal, meu setor fiscal, contador, junto aqui com os responsáveis, se preparou antes, o ambiente está atualizado, a gente fez os cadastros corretamente como era esperado. Basicamente, a sua operação segue transparente. Você vai simplesmente garantir a qualidade desses cadastros, né? Garantir ali, cadastrei corretamente, conforme esperado. Pontos aqui que a gente já falou em outros webinars, frisamos bem hoje também. Basicamente, emitir sua nota. Nada diferente disso. Independente de qual rotina você utiliza, é uma pergunta que surgiu já em alguns outros webinars. Ah, mas eu faturo ainda ali pelo módulo 41, estou usando 4132, balcão, eu uso 1406, eu estou faturando na 1430. Indifere, tá, pessoal? Em qualquer ponto onde você estiver utilizando um documento fiscal eletrônico dentro do Vintor, uma vez que você atualizou, efetuou seus cadastros, isso vai ser automático. Isso vai estar destacado. Estou nas versões mínimas, cadastrei meus tributos, posso emitir normal como eu já faço hoje. Zero impacto, zero alteração, nada visual, como a gente já falou também. Então, para vocês vai ser transparente, operação tranquila. Só importante, a gente frisa mais uma vez, que vocês se preparem a tempo, não deixem para a última hora, né? Não deixem para chegar lá em janeiro para começar a se preparar, porque lá existe já a obrigatoriedade. Então, cadenciem esse preparo, né? Façam nos seus ambientes, validem, emitam, testem, sintam. É uma mudança que é para ser e tem total condição de ser super simples no dia a dia de vocês, mas ela não deixa de ser importante por isso. A gente já pensou em simplificar, mas atentem-se a isso, não deixem para depois. Isso. Muito importante aqui falar de algumas questões. Então, o que você precisa de fato fazer? Estar atualizado até o final de janeiro então, até o final de dezembro, para que em janeiro as informações estejam indo corretamente e tenha um cadastro válido na rotina 4000. Se por acaso você for gerar uma nota fiscal, essa nota fiscal retornar com alguma rejeição dos novos tributos, Caio, o que eu posso fazer na minha operação? Atualizei o INTOR, fiz o cadastro, comecei a mandar as tags, mas deu uma rejeição. Bom, nós temos dois casos aqui. Primeiro, né, neste primeiro momento aqui, enquanto a gente tem opcionalidade, né, não existe essa obrigatoriedade. Posso me preparar aqui, poxa, tem uma rejeição aqui, tem uma situação, não estou preparado, seja porque você está validando indevidamente, ou porque eu não tenho condição de validar com o meu contador aqui agora esse processo, não tem problema, né? Você consegue simplesmente ir lá, alterar essa vigência da rotina 4000, e as suas notas elas deixam de gerar ali agora porque não estão dentro do livro prático de vigência. Então a gente fez esse controle todo simplificado. Um outro ponto também, né, e esse a gente vai fazer, que é de simplificação no caso de uma edição. Poxa, precisei editar algum dado, tinha cadastrado errado, minha figura está errada, eu quero corrigir esse ponto. Então, tem um outro ponto que nosso time de faturamento também trabalhou ali para simplificar, que é um reprocessamento dos dados da reforma dentro da rotina 1452, né? Isso desde que, né, você já esteja parametrizado, cadastrado e vincular todos os pontos certinhos no momento do faturamento. Então, isso nessa versão futura que a gente vai lançar, também, né, vai ter a possibilidade de você reprocessar esses cadastros ali.
Então, duas opções que você tem. Sua nota caiu pendente. O ano é 2025. Você pode escolher não enviar os dados, e aí você vai na sua figura tributária e muda a vigência para janeiro. Uma vez feito isso, você pode, na rotina do futuro, atualizar ela e vai parar de mandar os dados. Ou você pode acessar a sua rotina 1008, que é a rotina de edição de documento de saída, e retirar os dados da reforma. Da mesma forma, também, se você fizer uma correção no cadastro, por exemplo, coloquei que o produto era isento, mas eu não sei qual a alíquota que eu tenho que pôr ali, porque preciso de uma alíquota para ter a redução. Nesse exemplo, a nota pode voltar como tipo de rejeição. O que fazer nesse caso? Bom, aí qual é esse detalhe? Se eu tenho a possibilidade de editar essas informações, uma vez que eu validei com a minha contabilidade, quero mandar os dados, como a Flávia falou, eu tenho a opção de simplesmente, poxa, não é obrigatório agora, eu vou remover essas informações e mandar minha nota sem os dados da reforma. No entanto, se eu quero corrigir esses dados e mandar lá a minha alíquota, eu tenho o acesso via rotina 1008 ali, né, para visualizar esses dados e fazer o ajuste necessário. Então, em tempo de processamento, se a nota ainda não foi aprovada, é possível que você edite as informações de reforma tributária dentro da nota na rotina 1008, que é a rotina de manutenção de cadastro de saída, somente antes da nota fiscal ser aprovada. Isso é muito importante ressaltar, porque os tributos atuais a gente consegue mexer depois de aprovado, né, Carlos? Exato. Isso muda muito com a reforma tributária. Uma vez o documento transmitido, a informação que está lá não poderá mais ser alterada. Isso. E lembrando que isso é uma situação que ela está posta para agora, para 2026, para o período de adequação agora de 2025 e para 2026, que ele é informativo. Lá em 2027, os dados da reforma, IBS e CBS, eles passam a ser adicionais sobre o valor da nota. Simplificando para vocês, é basicamente o que acontece com a ST. O ST, ela altera teu valor da venda, altera o valor do teu produto, ela é embutida acima do teu preço de venda. Então, lá em 2027, esse comportamento vai mudar. Então, usem agora para se adequar, para se preparar o quanto antes, mas já tendo em vista que isso vale para essa fase aqui, onde os dados são informativos, tá, pessoal? Que é um ponto também que vale a gente destacar, né, Flávia? Isso. É muito importante essa questão, principalmente quanto à importância do dado. A gente tem esse costume de fazer edição, mas é um comportamento que será mudado ali na reforma tributária. Exato. Isso é um emergencial para aquele documento, tá? Sempre se atentem a corrigir seus cadastros e garantir que você não vai ter um retrabalho de ter que ficar lá ajustando o documento. Então, poxa, eu peguei o primeiro, quero liberar esse documento, ok, vou lá, edito, né, libero esse documento agora, seja removendo a informação, porque em 2025 não é obrigatório, como a gente falou, ou ajustando para que ela fique correta, mas atente-se a também já corrigir o teu cadastro. Legal. Vamos lá. Dúvidas? Vamos para as dúvidas. Vamos lá então, pessoal. Bom, só lembrando de novo, a gente vai pegar aqui as questões que tem no Q&A. Se tiver mais algum de vocês com qualquer outra dúvida, postem aqui, a gente vai responder. Eu sei que reforma é um tema que a gente reforçou bastante, essa é a última track falando de reforma tributária. A gente tomou o cuidado de frisar bem, porque é muito importante. Apesar de ser simples, volto a falar, é fundamental. Então não deixem para depois, não minimizem a importância do dado de reforma devido à simplicidade que a gente vem apresentando para ele. Aqui é simplesmente para tornar a vida de vocês mais tranquila, mas não deixa de ser fundamental que vocês se preparem antes. Vamos lá. Primeira pergunta é do Adolfo, perguntando que hoje é o último dia da nossa deck, mas nós temos previsões de divulgação dos webinars no portal da Reforma Tributária? Temos, Adolfo. Geralmente no final do mês a gente publica tudo aquilo que foi feito no mês relativo à reforma tributária. Então, ali antes da liberação da versão, você já vai ter acesso a tudo que tem gravado de reforma tributária, principalmente o que aconteceu nessas 2 semanas de Intor Week. Isso mesmo, então acompanhem lá o material. Bom, próxima pergunta aqui da Vanessa. Boa tarde. Hoje na rotina 1303 não é possível fazer importação do XML? Com relação, vamos voltar um ponto aqui que é importante frisar, tá? Todos os dados de atendimento à reforma tributária, com exceção da rotina de cadastros, que é a 4.000, e o DOC fiscal, que ele é cross, a 4.000 a gente publicou já há vários meses, 4 meses já, né, Flaviane? Foi em maio, nas versões correntes. Então, o cadastro, a gente já deu oportunidade para que vocês se preparem, façam esse cadastro desde lá de trás, em versão corrente, mas todos os demais dados referentes à reforma tributária, eles estão atendidos na versão 25.10.37. Então, se eu olho para uma rotina de hoje, ela está preparada para fazer a importação do XML com as informações de hoje.
A versão futura já vem também com a possibilidade de importar XMLs aí com tags da reforma. Isso vale tanto para a rotina de entrada quanto para as rotinas de devolução, tá? Foi a pergunta aqui feita pela Vanessa. A Ana Mendonça perguntou: boa tarde, as notas de débito e crédito já iremos ter acesso na base de teste dia 22/9 para imprimir em formato de teste? Então, Ana, no dia 22/9, não sei se você, acho que não foi aqui que você pegou essa data, mas essa data de 22/9 está publicada para clientes que são pilotos da reforma tributária. Os clientes que são pilotos da reforma tributária vão receber alguns pacotes de atualização no dia 22/9. Isso não será para todos os clientes, somente os que já fizeram cadastro anteriormente e já esteve dentro desse processo. Quanto às notas fiscais de débito e crédito, vou deixar o Caio falar sobre elas. Bom, notas fiscais de débito e crédito, elas são um processo futuro ali. Estas vêm, né, liberadas aqui para 2026. Lembrando que não há, de fato, tá, para a janela de agora, a questão dessa obrigatoriedade. A gente já tem o DOC fiscal preparado para o envio dessas informações, né? No entanto, é um material que, até pela amplitude das informações, cadastro e tudo isso, a gente escolheu segregar aqui o ponto de geração, né, para a gente trabalhar após a publicação aqui dos dados que atendem a opcionalidade, a gente vir com os novos dados referentes aí a obrigatoriedades de 2026. Então, tanto a nota de crédito e débito, não sei se apareceu aqui, mas provavelmente sim, com relação aos eventos de NFE, que também são informações que vêm obrigatórias para 2026, então, essas informações vêm da publicação futura, tá bom? Para este momento agora, eles não entram em vigência aqui, não estão nesse pool de publicações que vai ser feito. Aqui tudo referente à emissão dos seus documentos, padrão, nota, CTE, NFCE, as alterações de MDFE, esses blocos estão aqui entregues, né, na versão 25.10.37. Os demais vêm aqui na versão futura. Legal. O Chloe perguntou: boa tarde, tenho produtos tanto com alíquota zero de medicamentos quanto produto de higiene pessoal que tem redução de 60%. Nesse primeiro momento, tenho que cadastrar 3 figuras, por exemplo, alíquota geral, alíquota zero e a alíquota com 60% de redução? Sim. Se esses produtos tiverem a mesma classificação tributária, a gente recomenda que faça esses 3 cadastros e o produto que for com redução de 60%, você vincule ele ou por MCM ou por código de produto, e o mesmo para produto de alíquota zero. Na sua figura de tributação geral, não vai ser preciso fazer nenhum vínculo, porque ela vai se aplicar para todos os outros produtos do seu cenário tributário. Então, é bem isso mesmo. 3 figuras, algo bem simples, vincula ali o que você precisa e já está pronto para poder atender a reforma. Isso mesmo, restringir ali ao grupo de regras que precisa atender. Se tiver 3 variações de regra, 3 cadastros ali vai estar atendido perfeito. Pessoal, tem bastante pergunta e nosso tempo está acabando, mas vou fazer o seguinte: eu vou mandar o meu e-mail e do Caio aqui no chat. Enquanto isso, a gente vai respondendo as perguntas para que a gente não conseguir responder aqui no ao vivo, vocês possam nos mandar por e-mail, tudo bem? Bom, vamos lá, mais um aqui da Vanessa. Poderia mostrar um exemplo de como ficará o XML das novas tags? Podemos. Vamos apresentar aqui. Pode a tela inteira? Deixa eu confirmar. Só confirmar aqui o compartilhamento. Sim. Aqui, perfeito. Então, tá aqui na mão, fresquinho aqui para vocês, né? Um XML completo aqui, autorizado, com todas as informações. Então, reparem que tem um grupo ali que ele vai iniciar. Isso aqui está no detalhe do item, tá? Então, logo após ali o grupo de informações da COFINS, vem ali o grupo IBS-CBS, vai ter uma abertura com o CST e o Seclastrib, e depois abre-se o grupo do GIBS-CBS, que é o grupo que guarda os valores. Então, reparem que inicialmente eu tenho esta classificação, CST e Seclastrib são comuns tanto para o CBS quanto para o IBS, e vem depois o destaque individualizado da base de cálculo, que também é comum para ambos, tá? E posteriormente abre-se ali IBS-UF, IBS-MUN e o CBS. Então, vem os grupinhos destacados ali com os valores e as totalizações de cada um deles, tá bom? Tá bem aqui detalhado, vocês logo terão acesso a isso na base geral. Vamos conseguir ver na prática aí logo, logo. Legal. A Carolina perguntou: tem uma dúvida de como funciona a questão de produto cesta básica. Somente marcar no cadastro de produto ou precisa também criar um cadastro para tributação isenta? E produtos com reduções, como que fica o preenchimento na 4.000? Então, Carolina, a gente fez um exemplo na nossa webinar da semana passada de como que fica exatamente um produto com redução.
Mas vou te explicar um pouquinho mais sobre a cesta básica. Hoje, dentro do Intor, você tem um tipo de mercadoria cesta básica no cadastro do seu produto. Se esse cadastro de produto cesta básica já estiver atendendo à reforma tributária, porque a cesta básica que nós temos hoje é diferente da cesta básica nacional. Então, pode ser que o produto que no seu cadastro está como cesta básica, ele não vai fazer parte de produto cesta básica da Lei Complementar 214. Então, essa é a primeira coisa a se observar. A segunda coisa é, se sim, você consegue vincular automaticamente numa configuração adicional tudo que é cesta básica. Então, ele valida a mesma informação de cadastro. Se não, você pode optar por vincular por NCM ou por código de produto. Então, precisa sim, para esses produtos que são tributações específicas, ter um vínculo a mais e você pode escolher o formato que melhor atende o seu processo, tá bom? E volta naquilo que a gente comentou, né? Tantos quantos forem os cenários específicos que vocês tiverem, vão ser cadastros específicos ali dentro da rotina 4000. Vou pular algumas perguntas aqui, vou para a do Ricardo. A tabela C-Class Trib tem disponível para download no blog? Sim, ela está disponível dentro do material da Rotina 4000. Foi o segundo material que eu contei para vocês, tá bom? Esse link é direto do site da Secretaria da Fazenda, então ele busca de lá automaticamente. Isso aí. Para quem tiver dúvidas também, lá dentro do portal da NFE, está dentro da parte, né, de arquivos diversos, tá? Então, acho que é o quarto link lá. Legal. Eu vou responder só mais uma, que a gente já está com o tempo bem avançado, que é quanto à questão da importação de XML. Maria Isabel perguntou: em 2026, as entradas deverão ser por XML. E como que vai ser o custo de mercadoria para as empresas que possuem regime especial de ICMS? Uma vez que, quando importado, o XML puxa a tributação de lá. Muito bom. Vamos lá, Maria. Qual que é a condição para 2026 que nós falamos? Todas as informações, elas são informativas. Então, não há impacto a custo, seja o custo de aquisição, custo da mercadoria vendida. Essas informações, elas precisam estar registradas, elas precisam estar documentadas. No entanto, 2026 não tem impacto em margem ou custo, tá? Então, vai ter importação sim, a gente já tem todo o fluxo preparado para quando isso impactar, tá bom? Mas para esse ano não tem impacto, você não vai ter, de fato, agregação em cima do valor da nota com base nesses tributos. Então, na prática, nada muda. Isso. Se você não quiser importar o XML, não vai ter nenhum ônus, né? Inclusive em 2026, porque você não tem nenhuma obrigatoriedade, tá? Então, só é importante dizer que você pode sim fazer entrada manual no ano de 2026, só não vai ter no banco as informações do XML. Então, pessoal, vamos encerrar por aqui. Queria agradecer a participação de vocês. Foi o meu penúltimo webinar, cara. Ainda falta mais um, hoje eu vou fechar. Espero vocês aqui 5 horas para poder falar dos processos fiscais dentro do setor. E fiquem ligados no blog, porque eu e o Caio, a gente tem muita novidade ainda para esse ano para vocês. Perfeito, pessoal. Obrigado mais uma vez aí pela presença de todos vocês. Né? E continuem acompanhando, não só a questão da TREV, a gente está encerrando por agora, mas né, acompanhem também nossos canais oficiais, a gente ainda vem com muitas informações e caso alguma coisa mude ali, não está isento, a gente avisa vocês, então acompanhem os nossos canais oficiais. Legal, pessoal. Até mais. Até mais, obrigado.